conforme nós conversamos na aula 1, né, e o Espiritismo começou na segunda metade do século XIX, nós vimos quem foi Kardec, um homem que tinha a cultura do seu tempo, conforme o Jefferson falou, estudou na Suíça, teve Pestalozzi como mestre, com uma grande formação na área da pedagogia, né? Agora, uma questão muito interessante levantada é que para surgir o Espiritismo, foi colocado que tem todo um processo de amadurecimento para que isso ocorresse. Então, na história deve ter ocorrido alguma coisa antes do século XIX que tenha alavancado, despertado para esse processo. Que momento, Jefferson, que você visualiza que aparecem algumas quebras de alguns paradigmas que começam a dar ao homem essa maturidade para que o Espiritismo surgisse? Bem, se nós formos estudar a fundo, nós vamos ver que fenômenos espíritas aconteceram desde que a humanidade existe. Médium é o nome que Kardec deu para aquela pessoa que tem a capacidade de se colocar em comunicação com o plano extrafísico, de enxergar espíritos, né, de receber intuições. Então, não é necessário que a pessoa seja espírita para que seja médium. Médium é o nome do fenômeno de contato entre dois mundos, o físico e o extrafísico, o espiritual. Mas, para a mentalidade do século XIX, nós temos que fatalmente nos reportarmos, no mínimo, ao século XVI, que é onde ocorre um evento muito importante, que é uma quebra de paradigma. Você tem a Reforma Protestante. A Reforma Protestante, o que é? Ocorre na Alemanha, através de Lutero, um dos seus... Só primeiro, Jefferson, para deixar bem claro em que momento que ela está ocorrendo. Tipo assim... Século XVI, né? Quando estava descobrindo o Brasil. O Brasil, veja, descobriu que estava acontecendo a reforma. E até em consequência disso. Veja, está tudo ligado. A história, ela nos mostra que há um interrelacionamento entre eventos. Por isso que nossos amigos podem estar estranhando, nós estamos falando de história, né? Mas o Espiritismo surge num momento histórico, que é o que nós estamos tratando na aula de hoje, aula 2, o momento histórico. Esse momento histórico é fruto de eventos anteriores. Ora, a mentalidade que dominava até o século XVI era o catolicismo. Desde o nascimento do catolicismo, existia várias abordagens do que seria levar para a prática o cristianismo. Então, você pode atentar por um momento histórico ali, primeiro século, você já vai ver o quê? Pedro e Paulo discutindo. Pedro achando que Jesus era um judeu que estava atualizando o Antigo Testamento. Paulo já via que eles estavam quebrando uma mentalidade, porque o Deus que Jesus trouxe é o Deus de todo mundo, não só do povo eleito judeu. Jesus não dá tanto valor para o ritual, ele dá mais para o conteúdo das coisas, a significação, do que para o ritual externo, não é? Ou seja, em Paulo você tem realmente uma mudança de paradigma, Isso, você está Paulo mudando um isso. modelo. Então, o que eu estou tentando dizer é o seguinte, já no início da Igreja Católica já haviam visões diferentes no seio da Igreja. Pedro, entendendo que eles deveriam continuar com os rituais de circuncisão, que eles continuavam sendo judeus com algo a mais que Jesus trouxe. E Paulo entendendo que não, que Jesus tinha trago um campo totalmente novo para ser explorado, sem esquecer a tradição. Mas era uma quebra de mentalidade ali naquele momento. Bom, é claro que essas mentalidades conviveram dentro da igreja. O fato é que no século III, no terceiro século, né, da nossa época, após Cristo, a Igreja Católica começa a ganhar força, né? O cristianismo ganha força e se consolida como Igreja Católica, porque o Império Romano está em decadência e precisa de sustentação política. Ora, no mundo de misérias, de dominações, como era aquele mundo romano, as pessoas abraçaram rapidamente a mentalidade cristã
que pregava a igualdade, que pregava que todos nós tínhamos um Deus que é Pai, recompensas futuras, não é? Isso agradava muito aos necessitados daquela época, ao povo em geral. E o povo em geral, rapidamente, começou a abraçar a fé cristã, que, diga-se de passagem, foi trazida dentro da religião judaica, não é? Que era monoteísta. Porque se Jesus tivesse encarnado fora do grupo judeu, ele teria fatalmente encarnado numa mentalidade politeísta. Seria complicado para ele trazer o Deus único. Ele já escolheu para encarnar, veja aí, você já percebe. Não é obra do acaso, né? Não é obra do acaso. Você já percebe uma programação do plano espiritual, cuidando desta humanidade terrena encarnada, num momento onde há condições de vir um espírito da elevação de Jesus, né? Que até hoje ele está bastante distante, é um modelo a ser seguido por nós. Há condições para esse espírito vir quebrar uma mentalidade. Então ele encarna onde? Dentro do seio de uma religião monoteísta que diz que existe um Deus, o deles. Ele vem reler dizendo, não, existe um Deus universal, de todos. Isso para o judeu é um impacto tremendo, porque Deus é o Deus do povo judeu, do povo eleito, que vai ser salvo e dominar os outros, não é? Não é o Deus de todos. Como? Onde já se viu? O meu Deus ser o Deus do romano que está me dominando, não é? Isso para eles é impensável. Então aí Paulo está correto, é uma quebra de mentalidade muito grande. Mas é uma mentalidade monoteísta partidária, vamos dizer assim, elitista, né? Que elege um povo, mas já é monoteísta. É menos trabalho para que esse espírito possa trabalhar, não é? Tá. Então ele já nasce dentro desse corpo judeu. Agora, dentro do Império Romano, que domina uma vasta extensão de terra e tem livre trânsito por todas essas nações sob o seu domínio. E é por isso que essa mensagem, facilmente digerida, porque quem não quer ouvir que tem um Pai, que é Deus, e que está cuidando de você, e que está guardando o futuro para você? Porque o que essas pessoas têm de promessa de vida? Nasceu escravo, vai morrer escravo. Não é? Não tem ascensão social, não tem acesso à leitura, não pode aprender a ler, não pode aprender a escrever, não é? E está sob o jugo de conquistadores, não é? Os romanos. Que, diga-se de passagem, receberam uma missão de levar cultura e civilização para vastas extensões de terra. Não é? Então, nós podemos colocar que de início, né, vamos supor assim, dentro desse nascimento do próprio cristianismo, tem duas visões, vamos dizer assim, com certa divergência. Até mais que duas. Até mais que duas, né? Vamos ficar nessas duas. Aí tem todo um processo de estruturação da igreja como instituição. Sim. Vamos caminhando no tempo. Se alinhando com o poder, né? Porque o poder tem interesse de reconquistar o povo. Porque o Império Romano está perdendo força, está sendo invadido. Não é? Ele tem vastas extensões de terra e está complicado gerenciar tudo isso. E brigas internas entre os generais disputando o poder, cada um querendo ser o imperador, né? Vão gerar o quê? Complicômetros para que seja gerenciado, para que seja administrado toda essa vasta extensão de terra, todo esse poderio conquistado. E os povos dominados querem se libertar, não é? Você tem fronteiras enormes e não tem gente para cuidar de tudo isso. Então começam a surgir problemas, né? E os bárbaros começam a invadir esse império. E ele precisa de sustentação. Como é que ele ganha uma sobrevida? Ora, eu preciso do povo do meu lado, não é? Então, é uma época que começou a se dar a cidadania romana sem maiores critérios, porque precisava arrumar gente para fazer sustentação política. E os próprios parentes, né, esposa e tudo mais do imperador, já eram cristãos. Não é? Então, houve um movimento para se legalizar essa religião. Tanto é que ela fica a religião oficial do Império. Isso demora algum tempo. Demora algum tempo. Mas no século III começa esse movimento de buscar sustentação política. Como? Pegando o povo. Né? Qual a religião? Quem que está conduzindo o agir do povo? Quem que está liderando o povo? A religião cristã. Ela está angariando cada vez mais adeptos. Ela está crescendo no seio de Roma. Né? Então, é feita uma aliança. É dado poder, é dado bens, cargos, dinheiro
para que se institucionalize essa religião, que passa a ser a religião católica. E ela vai ganhando cada vez mais estrutura e poder. Cada vez mais estrutura e poder. Então é feito um acoplamento entre o governo do mundo, não é? O governo político, com a religião, que está permeando essa sociedade, que é a religião cristã. Por ter uma mensagem boa de se ouvir, não é? E realmente é uma mensagem boa. E cai no momento certo, porque a maioria é oprimida e quer ouvir que tem o Papai do Céu cuidando dele, não é? E, então, aí é que é feito o acoplamento da igreja. E a igreja ganha poder. Tanto é que quem substitui o Império Romano? Porque ele fatalmente cai. Né? É invadido e cai. Quem fica no lugar do Império Romano é a Igreja Católica. É ela que assume todas as funções que o Império Romano tinha. É ela que deixa agregado todos esses povos. Né? É ela que mantém a ligação. É ela que desenha toda a Europa, que você vê hoje, os países, né? Ela que vai atribuindo poder para os reis bárbaros que entraram. Eles sabem também que não podem destruir tudo, porque aí vira bagunça. Você tem centenas de povos dominados por um. Pode até ser ruim para quem está dominado, mas isso dá uma continuidade, dá uma identidade entre esses povos, permite que se trafegue entre as fronteiras, permite que se negocie entre todas essas fronteiras. Se você de repente tira isso... Cria uma unidade, né? Então, o Império Romano cria uma unidade, e a Igreja Católica, substituindo ele, mantém essa unidade. Se não acontece isso, fragmenta em centenas de pedaços o Império Romano. E na realidade fragmentou em dois, o Império Oriental e o Ocidental. Agora, vamos analisar o seguinte. E a igreja também, seguindo a fragmentação do Império, ficou fragmentada, e até hoje, entre a Igreja Oriental e Ocidental. Então, vamos colocar assim, só em termos de datas, mas assim, em termos de se posicionar num tempo na história, sem se basear naquele fato, em tal ano aconteceu tal coisa, não, você tem várias estruturas acontecendo, né? Sim. Então, você falou, 1517 a reforma, né? Então nós estamos... Nós estamos preparando para justificar o porquê da reforma. O que é a reforma? Então. Estamos falando do Império Romano e do início da Igreja Católica para poder introduzir a reforma, né? O Império Romano cai, vamos supor, 450 depois de Cristo, né? E nós estamos falando já de 1517. Exatamente. Então é um período aí, vamos supor, a grosso modo um período de 1000 anos que a igreja se estrutura cada vez mais, como visão de mundo, né? Substituindo o Império que comandava tudo isso, porque os bárbaros herdaram esse Império. Aí chegamos ao século XVI. O que está levando um movimento, até pegando um gancho naquela aula 1, nada ocorre por acaso, né? O que levou essa reforma? Porque a visão cristã de mundo é única, e de repente tem alguém contestando. Então, como nós falamos, existem várias mentalidades dentro da igreja. Existem posicionamentos, leituras de mundo diferentes. É lógico que existe uma que permeia tudo. Mas ali dentro você tem o quê? A igreja, para sobreviver, cada vez mais institucionalizada, cada vez mais rica e poderosa, assumindo aquilo que o Império Romano fazia, os papéis. Se confundindo com o governo político. Não é? O poder efetivamente é a igreja, né? O poder efetivamente é a igreja, é ela que coroa os imperadores, é ela que resolve o conflito entre os vários impérios existentes. Não é? Ela permeia toda a sociedade mundial da época. Então, ela conduz todos os casamentos entre povos, né, para que possa conduzir também esse poderio político. Ela está desenhando o mundo ocidental, a igreja. Bem, é claro que ali dentro existem homens capacitados para conduzir essa transição, institucionalizar a igreja, assumir o poder e garantir, com a mentalidade de garantir a sobrevivência dela. Porque se ela não faz esse acoplamento, ela não sobrevive. Não é? Sim. Existe esse aspecto. Nós não podemos satanizar a igreja, olhando esses homens como interesseiros somente. Sim, tem interesse de que a igreja sobreviva. E você tem mentalidades dentro da igreja de pessoas que estão vendo que ela está se distanciando daquilo que Jesus trouxe, daquele cristianismo puro, do corpo a corpo com o povo, de uma igreja, de uma comunidade voltada para o povo, para a união das pessoas. Não é?
Agora, a instituição, quanto mais se fortalece, mais se torna fim em si mesma. A igreja, que era um meio para você chegar a Deus, está se tornando uma finalidade em si, que é sobreviver. Não é? Sobreviver dentro do poder estabelecido. Bem, o que acontece é que, ao longo da história, vários grupos vão se posicionando de que a igreja está cada vez mais rica e distante dos pobres. Só que são grupos pequenos, que não têm voz dentro da igreja. Nós vamos perceber que no século XIII, 1200 e pouco, Francisco de Assis encarna riquíssimo, larga tudo que ele tem, não é? E quer viver como Cristo vivia. Isso é um chacoalhão na igreja. Já é o plano espiritual também fazendo encarnar espíritos de alta evolução, sinalizando que aquela igreja que foi constituída para guiar os destinos da humanidade está se distanciando. Não é? A igreja não atende essa mensagem, porque, lógico, é difícil, você vai largar todo o poder que você conseguiu, quem que vai assumir esse poder? Não é? Como fazer essa transição? A igreja, perceba, há 2000 anos é uma instituição globalizada, ela já nasceu presente no mundo todo. Nós estamos falando de globalização agora em termos de empresa, mas a igreja é uma empresa, entre aspas, né, uma empreitada humana de 2000 anos. É uma instituição fortíssima e estabelecida no mundo ocidental todo. Né? Então, ocorre essa reforma, há uma quebra dessa unidade cristã de mundo, você tem mais de uma visão, vamos dizer assim. Né? Você tem aqueles que estão dentro da igreja ganhando volume, querendo voltar àquele modelo cristão que Jesus trouxe. Tá. Né? Pessoas, a igreja vivendo em função dos pobres. E o que acontece é que, na Alemanha, a igreja é muito forte, como em todos os países europeus. E quem tem o poder é quem tem terra. E na Alemanha, a maior parte das terras é da igreja. Os reis não têm coragem de lutar contra a igreja, de se posicionar contra, porque a igreja é quem coloca todos os imperadores. É ela que valida o poder temporal. Veja, qual que é a mentalidade? A igreja diz ao povo, os reis têm que existir para governar o mundo. E a igreja, isso é uma bênção que Deus dá para uma pessoa governar o mundo. A igreja ratifica esse poder. Não é? Então, se algum rei se insurgir contra a igreja, ela vai fazer com que os outros ataquem esse rei. Bom, o fato é que o governo alemão tem interesse em quebrar com a igreja, e não tem coragem de fazer isso. Surge um monge, o Lutero, com essa mentalidade, querendo quebrar com a hegemonia da igreja, né? Querendo resgatar esse cristianismo primitivo. É protegido esse monge, já existe a imprensa nessa época, ele consegue levar essa mensagem e faz a quebra. O problema é que esta quebra fragmenta não em duas. A igreja que não está para o povo e a igreja que está para o povo. Porque você tem Calvino, você tem vários outros grupos mais radicais querendo quebrar com a igreja. E na leva do Lutero fazem a quebra também. Então, de imediato, a igreja se fragmenta em várias vertentes protestantes. Então, a reforma protestante é isso. É a quebra no seio da igreja, é sair, o grupo realmente ganha peso e tem condições de fazer uma quebra, sair de dentro da igreja e constituir uma nova igreja cristã, né, chamadas as igrejas protestantes, porque protestam contra a situação em que a igreja se encontra, e tentam resgatar o cristianismo primitivo, que é, não tem intermediário para chegar a Deus, você deve ler, você deve interpretar a Bíblia e chegar direto para Deus, não tem intermediário. Né? Isso é um grande salto na mentalidade, isso dá uma liberdade para que o homem possa começar a buscar Deus sozinho, não precisa de intermediário. Isso é uma quebra de poder para a igreja tremenda. Que é como o espírita, até deve ler um livro dos espíritos, né, a doutrina, né? Sim, nós devemos isso à mentalidade protestante. As pessoas começaram a aprender a ler depois da reforma protestante. Por quê? Porque já que eu prego que você tem que buscar o conhecimento para chegar a Deus, você tem que saber ler os textos sagrados. Então, eu tenho que abrir escolas para ensinar a ler. E agora, como que eles conseguem também ter sustentação política para fazer essa quebra? Porque está surgindo a burguesia. É o fim da Idade Média, onde quem manda é quem tem terra. E terra é tida por herança. Está surgindo uma nova classe, que é uma classe comerciante, tendo dinheiro e querendo espaço para ascender socialmente. Como que consegue? Sustentando, com base política,
uma quebra de paradigma religioso, porque a religião manda em tudo. Se eu quebro o poder da igreja, nós ganhamos espaço para crescer. Então a reforma protestante, ela permite que o capitalismo se espalhe, tanto é que os países mais ricos do mundo, né, a maioria, mentalidade protestante. Mentalidade protestante. E também a reforma protestante provocou, estimulou as descobertas das novas terras, porque as monarquias europeias estavam saindo da Europa, né, buscando novas fontes de renda, novos lugares para conquistar, porque ali a coisa estava complicada para gerenciar. Né? Agora, Jefferson... A monarquia também perde poder, porque a igreja, perdendo poder, e ela é que sustenta a monarquia, cria condições de outras quebras. Certo. Agora, conforme nós estamos falando na aula 1, né, esse processo de amadurecimento, você falou, teve a reforma, mas teve algum outro movimento que contribuiu para isso? Sim. Para essa mudança de visão de mundo? A reforma, quebrando com essa visão de mundo, onde a religião é que manda, permite que ocorra a renascença. E é o que nós vamos deixar para falar no próximo encontro, porque é um movimento importante para nós entendermos o contexto onde está Kardec. Até o nosso próximo encontro.